Olá, veja nesta edição os desafios na busca de igualdade social no Brasil. A gente ainda vivencia situações de preconceito muito fortes, sobretudo no mercado de trabalho. As regras previstas em lei para o 13º salário. Direito previsto em lei, o 13º deve ser pago pelo empregador em no máximo 2 vezes. Profissões que resistem ao tempo e à modernidade são fortalecidas pela crise. A empresa que não se reinventar, a empresa que não inovar, ela não vai se manter no mercado. A gente está vendo isso em absolutamente todos os serviços. E mais, o trabalho de um engenheiro florestal. O profissional formado em engenharia florestal tem inúmeras atribuições, tem habilitação para trabalhar com a floresta de uma forma geral, com as árvores de forma individual, com produtos ou subprodutos, por exemplo, madeira, borracha, extrativos, frutos. O campo de trabalho é muito vasto. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Novembro é conhecido por ser o mês da consciência negra. O objetivo é trazer reflexões sobre igualdade racial em todo o país. Igualdade que ainda está longe de se tornar realidade. Thaís Araújo e Maria Júlia Coutinho. O que as duas têm em comum além da fama? Foram vítimas de discriminação racial. A atriz e a jornalista receberam comentários racistas nas redes sociais. Uma situação difícil de entender, ainda mais em um país onde 53% da população se declara parda ou negra. Eu acredito que deve haver mais conscientização, né? E o governo investir mais na educação das pessoas para que respeitem as pessoas, né, como são, independente de cor. Cor da pele não define o que é a pessoa. Todo mundo é igual por dentro, são todos seres humanos. E existe muita desigualdade. E é visível a população branca seja minoritária hoje, pela autodeclaração do IBGE, a população não branca já é maioria, mas a população branca continua ocupando quase que exclusivamente, pode-se dizer, porque os postos de destaque no país, tanto no setor público quanto no setor privado, há uma desigualdade racial muito grande no Brasil. Esta coordenadora de uma ONG que combate o racismo concorda. A gente ainda vivencia situações de preconceito muito fortes, sobretudo no mercado de trabalho, no espaço de construção do conhecimento, nas faculdades, nas escolas, e tudo isso é reflexo do preconceito, é reflexo do entendimento que muitos ainda alimentam da diferença entre brancos e negros na nossa sociedade. Essa diferença que alcança o mercado de trabalho foi retratada em uma pesquisa divulgada agora em novembro, o mês da consciência negra. Segundo o DIEESE, em Porto Alegre e São Paulo, por exemplo, os negros são minoria no mercado de trabalho. Já quando o assunto é desemprego, os dados são considerados alarmantes. 80% dos desempregados em todo o país são negros. O fato é que, em que pese o avanço, nós temos ainda muita resistência de pessoas que acham que empregar um negro, e aí a gente defende que isso é resquício do período escravocrata, do período da escravidão, que entende que o negro tem que ficar só em trabalhos domésticos e em trabalhos de baixa qualificação. Lucimar, que já foi vítima de preconceito, acredita que a solução está em um único caminho. Políticas públicas. Nós estamos num contexto muito difícil no momento, onde estamos assistindo às nossas lutas, os espaços construídos para construir a igualdade racial, Secretaria da Mulher, a Secretaria da Igualdade Racial, sendo alvo hoje de ataques e de desmantelamento. Então, esses espaços eles estão sendo diminuídos, eles estão perdendo poder, estão perdendo recurso, né? E assim, são esses os espaços, os órgãos que vão trabalhar na perspectiva da igualdade racial, que é de construir normas, leis
e ações para que efetivamente a gente possa dizer que superamos o preconceito. Uma das principais ações de enfrentamento ao problema é o Estatuto da Igualdade Racial, em vigor há 5 anos. O objetivo é garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Eu acho que chegou o momento, eu penso que tenha chegado o momento de nós envidarmos esforços similares em relação à busca da igualdade racial no mercado de trabalho. Por que chegou a hora? Porque a ONU, pela sua resolução 68, instituiu 2015 a 2024 como o decênio afrodescendente. O que é necessário é que se cumpra. Não tem, eu acho que não tem imperfeição. A Constituição é clara, o Estatuto é claro, o que é necessário é que se cumpra. No que diz a respeito à construção de oportunidades, a não discriminação. Precisa melhorar essa questão, né? Então, infelizmente, a gente vê ainda acontecer, né? Algumas pessoas sendo discriminadas, sendo, né, maltratadas por conta da cor. Reeducar as pessoas para viver em sociedade de modo igual. Além de ser o mês da consciência negra, como você viu na reportagem, novembro ainda é esperado por milhões de trabalhadores por um motivo especial: o 13º salário. Miguel é um daqueles brasileiros de garra e muita força. Tem 2 empregos. Durante o dia é cozinheiro e à noite, vigilante. Todo esse esforço já dura 4 anos, mas ele não reclama. Principalmente em novembro e dezembro, época do tão aguardado 13º salário, que já tem destino certo. Pagar algumas contas que a gente está devendo, né? Final de ano sempre aparece alguma coisa extra, IPTU, essas coisas para pagar. Aí a gente vai usar para quitar algumas contas que está faltando a pagar. O senhor acha que vai dar para pagar tudo? Vai sobrar alguma coisa ainda? Pagar tudo eu pago, sobrar eu creio que não. E ele não está sozinho. Cerca de 74% dos brasileiros vão usar a graninha extra para quitar dívidas, segundo a ANEFAC. Eu acho que eles vão pagar as dívidas, entendeu? Porque brasileiro gosta de gastar muito, né? O brasileiro gosta de tirar muita onda. Aí depois fica devendo, aí é ruim, é isso. A expectativa é de colocar as contas em dias, né? Tem muita conta atrasada, está com muita dívida, como é que está a situação? Muita dívida, cartão de crédito, e a gente se enrola um pouquinho e chega no final do ano, fica ansioso para receber o 13º para poder acertar a vida, né? Direito previsto em lei, o 13º deve ser pago pelo empregador em no máximo 2 vezes. Sendo a primeira parcela paga entre fevereiro e novembro de cada ano e a segunda parcela paga até o dia 20 de dezembro do ano em que foi constituído o direito. Trabalhado mais de 15 dias, a pessoa já tem direito a receber 1/12 de 13º salário. Trabalhada a integralidade do ano, ela recebe a parcela integral, na proporção de 1 salário. Fazer a conta é simples. Se um empregado recebe R$ 1.200 por mês e trabalhou durante 1 ano, o 13º salário será de R$ 1.200. Mas se ele foi contratado há 6 meses, vai receber o valor correspondente a esse período, ou seja, R$ 600. A expectativa é que sejam injetados na economia brasileira 173 bilhões de reais, um crescimento de 9,9% em relação ao ano passado, mesmo o número de beneficiados sendo menor por causa do crescimento do desemprego. O 13º, certamente esse ano está sendo muito esperado pelas famílias, né? Você teve um aumento grande na taxa de juros, né? Do ano passado para cá, na média de 27% para 37%, 38%, e ao mesmo tempo você tem uma redução média dos salários e um crescimento grande do desemprego no Brasil. São mais de 700 mil pessoas que perderam o emprego só neste ano. E claro, né, a inflação crescendo, a economia em recessão, o pessimismo do consumidor é o mais elevado da história. Até quem não recebe 13º salário já tem na ponta da língua o que faria caso ganhasse a bonificação. Olha, se eu tivesse a oportunidade de receber um 13º, acho que a primeira coisa que eu faria era pagar algumas dívidas, né? Conta com o fornecedor, coisa que tem para pagar da loja, né?
Então, assim, isso seria prioridade. Eu acho que se a pessoa estiver devendo, melhor pagar a dívida, né? Creio que é a melhor coisa que tem, mas se não tiver, comprar presente para dar. Com certeza daria para fazer muita coisa, principalmente na crise que a gente anda passando. Que um 13º hoje se poderia trazer até algum eletrodoméstico para dentro do seu lar, assim como também se comprar algum presente com um de seus familiares. Que eu acho que todo trabalhador é digno disso e merece isso, porque nós batalhamos 12 meses por ano, então é mais do que justo nós ter o 13º. E você vai ver a seguir. Profissões que resistem ao tempo e à modernidade são fortalecidas pela crise. Em 1 minuto. Em meio à crise econômica, a mudança de comportamento dos consumidores tem fortalecido profissões que andavam meio fora de moda. É o que você confere na reportagem de Patrícia Falbock. Não tá fácil para ninguém. Em tempos de crise econômica, o trabalhador tem comprado menos e pensado bastante antes de tirar o dinheiro do bolso. Claro, né? Com crise, assim, a gente tem que dar uma segurada, tem que apertar um pouco. No final de semana no cinema, tipo, não, vamos no meio da semana que tá um pouco mais barato. Em um ano, o setor de vendas teve queda de quase 5% no faturamento, o pior resultado desde 2001. Com isso, tem mais gente buscando consertar e comprar algo usado do que adquirir um produto novo. Uma ótima oportunidade para profissões que estavam em baixa, praticamente extintas, como os restauradores de móveis, sapateiros e costureiras. Shopping na vida da Cássia agora é coisa do passado. A alternativa da professora para economizar é ir a bazares e reaproveitar peças velhas. Tem peças no guarda-roupa da mulher que dá sim para ser reutilizada. Você pega uma blusinha ali que é simplesinha, eles colocam umas pedrinhas, pendura um colarzinho preso na blusa, faz um couro que é super chique e você está sempre na moda, bermuda, calça, virar bermuda. Eu tenho shorts lindos que eu fiz, que reutilizei, e eu acho que vale a pena, assim, na época da crise, tá valendo. A Lene é irmã da Vera. No ateliê de costura delas, que existe há 6 anos em Brasília, estão empregadas 5 funcionárias. E elas esperam contratar mais. O serviço mais procurado nos últimos tempos é o da customização. Você tem uma calça, ela não te serve. Aí você tira da barra, coloca na lateral para aumentar. Ou ela, por exemplo, você fez uma dieta, emagreceu, por exemplo, 5 quilos. Aí a calça está totalmente, né, deformada. Aí você faz a customização, você remodela ela e faz ela te servir. Tem vestido que é caríssimo, por exemplo, R$1.000, R$100 você consegue deixar ele perfeito de novo. Então vale a pena. Para o seu Ribamar, o serviço aumentou. Para ele, a crise tem um lado bom. A pessoa compra o calçado novo, ele vai comprar o calçado novo mesmo, mas o negócio é o seguinte, só que daí a pouco ele vai ter que consertar ele. Ele não vai comprar outro, não vai jogar aquele fora para comprar outro, não. Então ele tem que consertar aquele, ele conserta aquele, ele põe um salto, ele põe uma meia sola, ele põe um solado, ele faz uma costura. Esta especialista em negócios confirma que a mudança de comportamento do brasileiro é positiva e que utilizar serviços assim pode fazer bem à saúde financeira. Uma outra questão é essa do valor e da marca, né? Esses negócios que se mantêm, eles têm maior chance de se manter no mercado se eles conseguem sobrepor, se eles conseguem destacar um valor além de uma marca. O que isso quer dizer? Que eu vou perceber, por exemplo, na personalização, né, na customização de um produto, ou na entrega, na comodidade, na facilidade de ter acesso àquele produto, àquele serviço, ou a proximidade da minha casa. O trabalho artesanal e próximo ao cliente é um diferencial desses autônomos e microempresários. A gente tem que ter essencial o atendimento, entendeu? A qualidade do trabalho, entendeu? Quando a cliente chega, às vezes a cliente quer conversar, né? Tá precisando conversar, a gente
conversa, a gente seja amigo dos clientes, porque os clientes sempre estão ligando, ô Vera, tem isso, pode fazer isso para mim, atende na hora, a gente faz um serviço na hora, uma barra, alguma coisa, o cliente é amigo, Vera, eu posso, liga já da rua, Vera, eu posso deixar uma roupa aí para mim pegar até mais tarde, a gente, não, tudo bem, tranquilo, dá sempre um jeitinho, às vezes as meninas estão saindo pro almoço e chega alguém, as meninas deixam de ir, atende o cliente, e isso a gente tem aquela conquista, o cliente que é uma coisa essencial, né, que eles gostam bastante. Para os grandes empresários, a especialista deixa um recado. Se reinventar sempre. Se reinventar, inovar, seja no produto, seja no serviço, seja uma inovação do produto como um todo, assim, hoje a gente já tem isso sacramentado, assim, a empresa que não se reinventar, a empresa que não inovar, ela não vai se manter no mercado. A gente está vendo isso em absolutamente todos os serviços. A gente está falando aqui de negócios tradicionais, mas isso em praticamente toda a gama, né? O consumidor está mudando, as tecnologias, novas tecnologias estão surgindo, então não tem como fugir disso. As empresas, os empresários precisam se readequar também. Depois do intervalo, o trabalho de um engenheiro florestal. Entre as funções do profissional que você vai conhecer hoje no quadro Meu Trabalho está analisar e estudar a dinâmica de florestas e ecossistemas. O repórter Rodrigo Nunes acompanhou parte da rotina de um engenheiro florestal. Aproveitar ao máximo os benefícios de uma floresta é uma das atribuições de um engenheiro florestal, que também ajuda na preservação desse ambiente. E aí, ficou curioso para saber um pouco mais sobre esse profissional? Então, para matar essa curiosidade, viemos ao encontro do José. José, o que faz um engenheiro florestal? Profissional formado em engenharia florestal tem inúmeras atribuições, tem habilitação para trabalhar com a floresta de uma forma geral, com as árvores de forma individual, com produtos ou subprodutos, por exemplo, madeira, borracha, extrativos, frutos. O campo de trabalho é muito vasto, desde você manejar unidades de conservação, áreas silvestres, até você tratar de arborização urbana, por exemplo, sabendo o que plantar de forma mais adequada, conforme o local, conforme as funcionalidades daquela cobertura arbórea que você deseja. Ou seja, são tantas atribuições que até os profissionais se confundem. Então, são muitas as especialidades que um profissional pode seguir? São inúmeras, inclusive ele pode optar por profissões que atuem mais diretamente no campo ou trabalhar mais em escritório, com recursos, com conhecimento para manejo, para preservação, para proteção de florestas. E qual a formação necessária para se tornar um engenheiro florestal? O engenheiro florestal ele cursa cursos habilitados pelo MEC, legalmente registrados. Temos diversas escolas aqui no país, né? Dependendo da região, o profissional tem opções de se especializar conforme o campo da realidade local. Por exemplo, na região sudeste, onde temos as indústrias e florestas industriais, o profissional se especializa mais ou pode optar por se especializar em silvicultura, que é o plantio, manejo e colheita de florestas para fins industriais. Na região amazônica, por exemplo, nós temos a opção de manutenção, proteção e manejo florestal. Na região do Cerrado, a engenharia florestal tem um campo mais voltado à preservação e conservação. Pela própria vocação do Cerrado, por ser uma floresta de crescimento muito lento, nós temos uma escassez, uma deficiência muito grande de projetos florestais, de usos florestais e atividades que deem um retorno com a renda dessas florestas. E estamos aqui numa área verde, arborizada, no meio da capital federal, aqui em Brasília. E mesmo sendo no meio de uma selva de pedra, tem espaço assim como esse, onde o engenheiro florestal consegue trabalhar? Perfeitamente. Todas as cidades, elas necessitam de arborização, que é aquela proximidade do ser humano com a floresta, né? Ameniza a temperatura, a insolação, cria um microclima, uma umidade específica, né? Que torna a cidade muito mais agradável e, em certos termos, até mais humanizada, né? Aqui, essa área, por exemplo, nós temos uma arborização bem diversificada. Essa árvore, por exemplo, a pata de vaca, ela foi plantada num processo de enxertia,
ou seja, quando ela era muito pequena, quando era uma muda, ela foi cortada e foi enxertada uma outra em cima. E aí isso se tornou um indivíduo adulto, como vemos agora. Qual o objetivo desse processo? Esse processo, ele economiza muito tempo e aumenta a adaptabilidade da planta, somando as características genéticas positivas dos dois indivíduos que foram juntos nesse processo, que foram unidos através desse processo de enxertia. E aqui tem uma variedade muito grande de árvores, né? Nós temos aqui não só a pata de vaca, temos também árvores frutíferas e outras espécies, como por exemplo o pau-ferro, né, que ele não é do cerrado, aqui não temos plantas nativas do cerrado, mas ele se adapta muito bem a essas condições aqui. Né? Vocês vejam aqui o pau-ferro é uma espécie muito conhecida por conta da sua madeira, muito resistente. Tem uma característica diferente, né? Ela é mais clara. Essa casca dele é característica e você já identifica logo essa espécie através dessa característica. Ele vai descamando uma casca mais fina, ou seja, é o contrário das espécies do cerrado que possuem cascas grossas que a protegem do fogo, por exemplo. E por que essa característica? É uma planta adaptada a condições mais úmidas, condições de floresta mais fechada. Por exemplo, Mata Atlântica, é onde ela ocorre originalmente ou naturalmente. Ela não necessita de uma casca muito grossa para suas condições de sobrevivência, para sua melhor adaptação ao ambiente. E temos mais diversidade aqui, não é? Nós temos inclusive açaí plantado, amora, né? Nós temos mangueiras também. Aqui, por exemplo, nós temos o flamboyant, que é uma espécie muito utilizada na arborização da cidade e dá, nessa época, uma floração muito vistosa, que torna a cidade muito bela. E ela tem as características próprias dela também, não é? Exatamente. O flamboyant, ela tem a característica da raiz se espalhar superficialmente. Veja como ela se firma, procura maior estabilidade para o seu crescimento. Aí temos interferências como essas podas, por exemplo, que a arborização preconiza para o melhor crescimento e desenvolvimento da planta. Então você corta alguns galhos que estão muito baixos ou que cruzam a copa para dar uma arquitetura mais apropriada à árvore dentro do ambiente urbano. E essas árvores não são do cerrado, né? Nós estamos no meio do cerrado e elas se adaptam bem. Tem alguma explicação para isso? Na arborização você procura principalmente a adaptação da planta e as funcionalidades desejáveis. Por exemplo, uma copa frondosa que arboriza bastante, né? Um fuste bem formado ou uma floração bem vistosa. Essas são as características que levam à escolha das espécies. Aqui, por exemplo, não temos espécies do cerrado, mas você veja que esse ambiente aqui, no meio da cidade, ele tem características florestais. Ele leva você a crer que está no meio de uma floresta, porque está sombreado, porque é um microclima mais ameno, né? Uma ventilação maior, que não aquela originalmente do cerrado. Então as cidades precisam desses espaços, inclusive com espécies de outros locais de procedência. E fuste é o que você falou? Fuste é o tronco. Na verdade, fuste é o termo, o conceito para a gente denominar o tronco, né, das árvores, e cada um tem a sua característica. Por exemplo, esse do flamboyant, né, ele bifurca, ou seja, ele começa a se dividir em ramos que vão dar aquela característica da arquitetura do flamboyant, que ele é esgalhado. Ele é diferente, por exemplo, de uma palmeira que tem um tronco único, como aquela que temos aqui atrás da gente, né? As palmeiras, algumas árvores, os eucaliptos, os pinos, árvores exóticas, ou mesmo de matas de galeria nativa, elas ocasionalmente têm um tronco único, que somente se esgalha lá na copa. Mas para estar por dentro de tudo isso é preciso atualização, não é? Exatamente. A ciência florestal e todas as outras ciências que dizem respeito às florestas estão em constante evolução, como todo conhecimento humano. Por exemplo, agora o direcionamento está voltado para a recuperação de florestas por conta do novo Código Florestal. Então há necessidade de desenvolvimento de conhecimento e de técnicas para a recuperação florestal.
O novo Código Florestal influenciou muito na rotina de trabalho de vocês? Bastante, porque é a diretriz das atividades florestais de uma forma geral e da manutenção e preservação das florestas no meio rural. E como é que é o mercado de trabalho para esse profissional aqui no país? É um mercado de trabalho vasto, porém, de certa forma, ingrato, porque a floresta tem uma característica peculiar. Ela tem que dar renda, segundo a ótica da engenharia florestal, ela tem que dar benefícios, sejam diretos ou indiretos, sejam em produtos ou subprodutos, madeireiros ou não madeireiros, mas ela tem um ciclo muito longo e pouquíssima gente no mundo se presta a esperar esses rendimentos retornarem com 25, 30, 40 anos. E como é para você trabalhar em uma profissão que é regulamentada? É uma satisfação, principalmente pelo benefício dos serviços que a gente presta. Que a gente trabalha com florestas, com pessoas que acreditam que a floresta pode ser um meio de sustento, um meio de melhoria das condições climáticas, biológicas, um meio de aumentar o conforto e aumentar a segurança ambiental também dessas populações. E as questões trabalhistas da profissão, como é que elas são garantidas? A profissão ela tem vários aspectos peculiares. Por exemplo, é uma profissão essencialmente de campo. O seu objeto de trabalho é a floresta. Você tem que ir para a floresta e você sabe que tem os riscos também de estar caminhando na floresta, de estar manejando a floresta, de estar colhendo uma floresta. É uma profissão que tem muitos riscos operacionais, ergométricos, mas ao mesmo tempo você tem toda uma necessidade de trabalhar em ambientes de escritório, com programas, analisando os dados, manejando, elaborando projetos técnicos. E José, vocês também têm todos os direitos garantidos pela CLT como trabalhador, não é? Perfeitamente. Por ser uma profissão regulamentada, com registro no Conselho de Classe, nós temos desde o piso salarial definido, todos os direitos previdenciários para quem é contratado pelas vias da CLT, e inclusive os profissionais que desempenham atividades de campo, que têm alguma periculosidade, têm direito também a esse benefício. E José, qual a dica que você dá para quem quer se tornar um engenheiro florestal? Olha, basicamente muita persistência, acreditar na escolha, porque a profissão realmente é uma escolha de coração. O nome floresta já em si representa todo um compromisso com o bem-estar, com o desenvolvimento, com a proteção. Então a pessoa tem que ser realmente dedicada, não esmorecer, se atualizar constantemente e acreditar que essa é uma profissão que dá benefícios a toda a população indiscriminadamente. E aí, você de casa, matou a curiosidade sobre a profissão de um engenheiro florestal? É isso, o quadro Meu Trabalho fica por aqui, voltamos semana que vem e é com você, Rafael. Valeu, Rodrigo, bacana, hein? E aí, quer participar do nosso programa? Então envie um e-mail com a sua sugestão de reportagem para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima semana.